quais são os diferentes tipos de Feng Shui e o que eles tratam? Está interessado em saber? Logo depois da vinheta. Pois bem, voltando da vinheta, eu quero pedir a vocês, em primeiro lugar, que compartilhem esses vídeos, que vocês se inscrevam no canal do YouTube e que curtam e mandem perguntas, que sempre me sugerirão mais vídeos para eu gravar para vocês, tá bom? Os diferentes tipos de Feng Shui. Sempre que eu faço um curso novo de Feng Shui, quer dizer, novo porque eu fiz, mas o tema não é novo, eu explico que são mais de 200 técnicas de Feng Shui que são catalogadas no planeta. O nome Feng Shui existe em todas, mas depois você vai encontrar assim. Feng Shui do chapéu preto, Feng Shui dos 5 animais, Feng Shui Pachai, Feng Shui das estrelas voadoras, Feng Shui Kua, Feng Shui da personalidade, e vai embora com muitos títulos, com muitos nomes após a palavra Feng Shui. Qual é a diferença entre eles? Muitos ensinam a mesma coisa de uma forma um pouquinho diferente. Basicamente, Feng Shui é uma maneira de você fazer uma análise de energias de um local e das pessoas que usam esse local, não importa a finalidade. Depois que você faz e traça um perfil de energias do local e um perfil de energias das pessoas, com as técnicas de Feng Shui, com as várias técnicas, você consegue comparar esses perfis e ver quais são as coerências, quais são as incoerências, o que está causando energias perversas, como falam os chineses, ou energias auspiciosas, ou boas, como falam os chineses também. Ocorre que cada técnica de Feng Shui, muitas são iguais, mas há muitas técnicas diferentes que olham e tratam energias diferentes. Eu fiz um esqueminha rápido aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, se você imaginar que aqui seja uma casa, tá? E dentro essas divisões em triângulos são áreas de energias, tá? Então, cada um desses triângulos que eu estou aqui mostrando tem uma energia diferente. O Feng Shui permite saber como que eu divido um imóvel, não precisa ser casa, em partes, são chamados guas, e depois qual a energia de cada parte, se ela está fluindo ou não. Este aqui seria um projeto de Feng Shui do chapéu preto. Já neste outro sistema aqui que eu desenhei, a mesma casa, mas com divisões diferentes, chamado Feng Shui Pachai. Feng Shui Pachai. Cada um desses retângulos aqui dentro tem uma energia diferente. No Feng Shui do chapéu preto, você estuda 9 energias. No Feng Shui Pachai, você estuda 9 energias. Tem vários outros que eu preparei aqui. Vou falar só desses dois. Tem o estrelas voadoras, muito interessante na minha visão, é a técnica mais forte que tem no planeta, mais forte, de resultados mais contundentes para transformar energias. Mas no Feng Shui do chapéu preto, você estuda 9 tipos de energias. É um dos mais conhecidos aqui no Brasil. Ele é derivado de um mestre chinês que estava no Tibete, quando foi invadido pela China. Ele fugiu para os Estados Unidos e lá, baseado em todo o conhecimento que ele tinha de Feng Shui antigo, ancestral, ele criou uma técnica chamada Feng Shui do chapéu preto, estudando 9 tipos de energias, como, por exemplo, relacionamento, energias de prosperidade financeira, energias de amizades, energias de família, energias de evolução pessoal, para citar algumas. Cada uma dessas energias, elas se distribuem dentro do seu imóvel em locais específicos, como se fosse uma mina, uma nascente de um tipo de energia, que depois se espalha para todo o imóvel. O que faz a técnica do chapéu preto descobrir esses tipos de energias e depois, se elas estão ativas ou se elas estão estagnadas, o que fazer para ativá-las. Se elas estão ativas, o que fazer para potencializá-las. Esse é um projeto de Feng Shui do chapéu preto. No Feng Shui do Pachai, que parte de um projeto desse tipo, em cada um desses retângulos é feita uma avaliação do local. No Feng Shui Pachai, você consegue avaliar. Essa avaliação foi convencionado fazer com uma espécie de notas. Não são notas, são números. Por exemplo, existe um espaço, poderia ser esse, não é, mas poderia ser, ele seria aqui, você colocaria a nota mais 90. Num Feng Shui do Pachai, você coloca 8 notas e depois o centro tem uma particularidade. As 8 notas são divididas em 90, 80, 70 e 60. 90 tem mais e menos,
e cada uma das outras tem o mais e menos. Então tem o menos 70 e o mais 70. O que significam essas notas? Toda vez que você encontrar um lugar com a nota mais 60, ficar bastante nesse local do seu imóvel significaria você ter bons resultados nos estudos, ter bastante paz nas atividades do seu dia a dia. Mas, professor, eu tenho que ficar só naquele local? Não, aquele local espalha para todo o imóvel essa boa energia. Mas tem um local daquele imóvel que tem a nota ou avaliação menos 60. Vamos supor que fosse esse aqui. Ele espalha para todo o imóvel menos 60. O que é menos 60? É exatamente o oposto da avaliação mais 60. Significa um fracasso nos estudos, não gostar, não ter boas notas, não ter boas avaliações, não passar em concursos e também não ter paz no seu cotidiano, no seu dia a dia. O Feng Shui Pachai te ensina a localizar onde estão essas regiões e a tratar as negativas e a potencializar as positivas. Um pouco diferente do chapéu preto. E depois nós temos outros tipos de Feng Shui, por exemplo, das estrelas voadoras, que eu não te mostrei como é que faz o projeto. É diferente. Das estrelas voadoras é também chamada técnica das previsões, dos prognósticos. É possível você estudar das regiões de um imóvel que prognósticos traz a energia que existe naquela região. Há bons prognósticos e há prognósticos que não são bons. Eu, por exemplo, já me deparei em consultorias com previsões de incêndios, com previsões de um aborto, por exemplo, claro, com a mulher que estava grávida, isso dentro da consultoria. Eu fiz previsões. Num dos casos, até lembro, foi de um dentista, eu fiz a previsão de incêndio no consultório dele e houve um incêndio, porque não foram tomadas as medidas que a técnica coloca. Numa outra consultoria, eu previ problemas nos olhos de uma mulher que me contratou para a consultoria e falei o que tinha que ser feito no local. Ela estava de mudança e retirou todas, vamos chamar de curas, que foram colocadas no local e encaixotou todas elas. Tirou do local, mas ainda morava no local, me ligou num determinado momento, de um determinado dia, dizendo, professor, estou completamente cega. Ela tinha feito cirurgia de catarata de um olho. O médico falou, tá bom, esse, vamos fazer o outro. Ele destampou esse. Tampou, fez a cirurgia no outro olho, claro, tampou o olho. E o olho que ela tinha feito a cirurgia deu algum probleminha e parou de enxergar. Então não estava enxergando nada. Ela se manifestou comigo como estando cega. Não estava, mas estava com esses problemas. E eu vinha descobrir que ela retirou. E várias outras. Uma outra pessoa. Estou falando todos os casos verdadeiros que eu tratei, não é exemplo de livro. Todos descobertos pela técnica das estrelas voadoras. Um outro caso, uma cliente minha, ela construiu, entre aspas, um tumor embaixo do olho. Um pequeno câncer, um pequeno tumor. Eu estranhei porque eu havia tratado a casa, a empresa, a outra empresa, a casa do pai. Eu tratei tudo na vida dessa pessoa. A mesa que ela trabalhava. Como é que trata? Baseado nas técnicas. Várias que eu usava. E várias de Feng Shui, inclusive. O que descobri nesse dia que ela me chamou, fui visitar, ela me chamou para tratar um outro escritório que ela estava comprando. Quando eu vi uma cicatriz. Eu falei, mas o que é isso? Ela me explicou. Eu falei, mas como você pegou isso? Não é possível, você está toda bloqueada. E ficamos lá matutando. Olha só, pessoal, a mesa dela era de vidro. E uma das coisas que eu havia previsto era para ser colocadas embaixo da mesa. Como era de vidro, ela não quis colocar porque ficaria muito ostensiva. Colocou embaixo da cadeira. Ela ganhou uma cadeira nova, cadeira de presidente, muito linda, muito bonita. Aquela cadeira que estava com as curas embaixo do assento foi dispensada e ela esqueceu das curas que estavam embaixo. E na cadeira nova, em 3 meses, ela construiu esse tumorzinho. Bom, só para vocês terem uma ideia do que são técnicas diferentes de Feng Shui. Hoje em dia eu tenho 2 cursos lançados. E se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo que foi ao ar na segunda-feira, uma live, no dia 20/6. Nessa live eu falo sobre diferenças de técnicas de Feng Shui, ainda um pouco mais do que estou falando aqui. Olha, curtam, compartilhem, façam suas perguntas, inscrevam-se no meu canal e até nosso próximo vídeo. Todas as segundas e quartas, às 8h30, eles são liberados no YouTube.